Às vezes você acha que aquilo que você não gosta está te prendendo, quando na verdade isso pode estar te mostrando um caminho onde você pode progredir. E, contrariamente, aquilo que você gosta pode estar te prendendo. Quando a nossa realidade está mudando, né, que muitas vezes a gente reclama que as coisas não estão mudando, mas quando as coisas estão mudando, vai acontecer um fenômeno estranho, que é quando algo novo chega, isso vai ser desconhecido. Se é novo, é desconhecido. E, sendo desconhecido, é natural que a gente se sinta perdido. Então, aquilo não tem sentido. E isso é natural do processo de aprendizagem de não ter sentido. Porque se a gente não passa por, por essa zona sem sentido, porque o que acontece? Eu já tinha um sentido antes, que era uma interpretação fechada da realidade. Então, para algo se transformar, eu preciso soltar aquilo. Isso é difícil. Então, quando algo começa a se transformar, quer dizer que já tem um outro sentido rolando, o que já requer uma atualização. Então eu tenho que soltar e por um tempo eu vou me sentir que eu estou perdido. Mas o que vai acontecer nesse interim? Eu vou me sentir mal. Eu vou me sentir mal porque não faz sentido, né? Isso tem a ver com controle, um monte de coisas. E, e aí que está o ponto que eu quero abrir aqui. Porque a gente tem que desvincular o sentir do sentido, né? Olha que palavras que parecem tanto e elas são tão diferentes. Porque quando a realidade, essa transformação não está fazendo sentido para mim, como eu me sinto mal, eu posso pensar, então essa transformação é ruim porque eu estou me sentindo mal. E isso é meio que um truque, né? Por quê? Porque isso vai me fazer me agarrar no sentido que eu já tinha, do passado. Eu não vou me abrir no presente para uma nova possibilidade que eu não sei qual é, porque é nova, que é desconhecida, e demanda a minha conexão. A minha conexão é eu estar no presente para criar aí um novo sentido. Que não sou eu que vou criar, que vou inventar, mas e para isso eu tenho que me desprender desse sentido antigo. E o sentir está atrapalhando, porque o que acontece? Eu começo a me sentir mal. Não está fazendo sentido, eu começo a me sentir mal. Daí qual que é o recurso que a gente tem? A gente quer buscar algo para se sentir bem, não importa o que, entende? Uma substância, uma emoção. O que a gente está fazendo? Quando a gente se sente bem temporariamente, a coisa volta a ter sentido. Ou essa meio que é a impressão, né? Mas na verdade a realidade já mudou, aquilo já não faz sentido. Eu estou adotando um sentido antigo e estou anestesiado de que sim, agora eu fiz uma atualização. Mas foi só um remendo. É um remendo temporário que não vai se segurar. Então depois isso vai voltar. É um ciclo, né? Então, aí nesse caso, eu tô... Porque assim, o sentir e o sentido são importantes na nossa vida. Mas são duas dimensões diferentes, né? A questão que a gente precisa saber diferenciar é qual delas nos orienta, né? E qual é a que a gente vai olhar para ajustar, certo? E a nossa cultura, ela coloca o sentir em um pedestal, como algo muito importante. Então, quando os nossos lemas são o mais importante para mim é eu me sentir bem. Então, isso pode parecer lindo, só que essa frase não dá conta, não tem alcance
para realmente viver um processo em que eu tenho que me passar por dificuldade, porque tem algo maior que o sentir bem nesse caso, para eu aprender essa coisa. Então, esse tipo a frase é só um exemplo, mas na verdade está associada a um comportamento que tem a ver com uma programação, é muito limitante. Porque o que acontece também quando a gente tem essa coisa que prima pelo sentir, coloca o sentir como mais importante, nós vamos ser como seres muito imediatistas. Para fazer uma analogia que é um pouco... é um exagero, mas dá a dimensão do que a gente está falando, porque a lógica é a mesma, como uma pessoa que é viciada em alguma substância. Na hora que ela não tem aquela substância, ela precisa disso imediatamente. O que ela vai fazer? Um monte de coisa que não tem sentido para conseguir aquilo. Então, em doses menores ou médias, a gente está fazendo o mesmo quando a gente está indo atrás daquilo que a gente sente. Agora, isso também é uma coisa que meio que já está... É uma coisa que está programada. Então, mesmo que você compreenda o que eu estou falando, é normal que vai acontecer uma situação e, novamente, você vai buscar se sentir bem. E tá tudo bem, né? O ganho aqui é a gente perceber isso, né? Começar a perceber que não necessariamente o sentir-me bem está me levando para o caminho que é o melhor para mim, né? Esse sentir bem que é temporário, esse termômetro do sentir. Então, a gente começar a questionar esse termômetro, né? E a gente começar a olhar mais para o sentido, porque quando eu vou pelo sentir, o que eu estou fazendo? Eu estou cortando a minha conexão. Eu estou cortando a minha conexão, que é tendo a tolerância de não me sentir tão bem, porque aquilo é desconhecido, eu vou aprender, eu vou tomar um sentido novo que a realidade está me dando nesse presente, né? E a gente está vivendo cada vez mais um paradigma de conexão que requer que o indivíduo ele seja capaz de formular, isso não é mental, esse processo, um sentido próprio. Ou seja, através de viver um processo das coisas que estão acontecendo na minha vida e passar por essa dificuldade, algo me dá um sentido novo e eu confio nisso que eu estou vendo nesse presente na minha frente, sem me perguntar se os outros acham isso bom, porque senão a gente, na verdade, quando a gente faz essa comparação, eu estou falando bastante de comparação nos últimos vídeos, e também tem a ver com isso, é que quando a gente faz a comparação, na realidade, a gente está indo para o passado. Então, a comparação está tirando a gente do presente e a gente está esperando... Por quê? Isso faz parte da nossa educação também, que foi de receber os sentidos. Mas agora o paradigma é outro. Eu tenho que ter os sentidos próprios. Por quê? Porque isso me dá uma autonomia de navegação da realidade, em que eu não dependo, né? Essa construção é uma construção própria. E muito que está impedindo isso é essa questão do sentir. É como se duas coisas estivessem acontecendo ao mesmo tempo. Então eu estou passando por essa transformação, eu estou perdido, então eu estou sentindo algo desagradável. Mas ao mesmo tempo tem um novo sentido se formando. Se eu vou atrás desse sentir apenas e me concentro nisso, eu me perco nisso e corto essa conexão, né? O que está tudo bem, faz parte. Mas a noção é de que ao mesmo tempo que eu estou sentindo isso desagradável, eu sei que tem outra coisa que está acontecendo. Então,
Pode ver também que quando a gente tem um insight, né? A gente tem uma percepção que é nova e que é interna, isso vai acontecer porque eu vou captar um sentido novo, mas o que acontece? Esse sentido ainda não está expressado na minha realidade. Então, eu vou me frustrar. Eu vou me frustrar porque eu vi a possibilidade, eu tive a intuição, isso deveria ser, eu fiquei com aquilo. Mas o que acontece? Tem todo um processo de transformação que a gente não controla e tem um tempo. Então, isso não está ainda manifesto na minha realidade. E é como se a gente tinha um programa antigo, tá? Que ele estava funcionando de certo jeito e tinha um certo sentido. Na hora que a gente captou, porque a própria realidade ela se transformou e a gente captou um novo sentido que é mais coerente, é mais atualizado do que aquele sentido, aquilo meio que começa a caducar e começa a vencer. Só que, assim, quimicamente, no nosso sentir, aquilo ainda está implantado. Então, o que vai acontecer? Mesmo eu tendo visto uma possibilidade nova, eu ainda vou ficar com aquele programa correndo, sendo executado por um tempo. Porque ele é como se estivesse pedindo para ser atendido. E essa descarga química negativa é esse sinal, justamente. Então, isso faz... É um truque, né? Isso faz a gente querer ir atrás disso. E daí a gente corta a conexão com essa intuição. Isso não é corta, permanente, porque, claro, você pode cair nessa ficar rodando nesse looping até que você... e sai, né? Então, na hora que eu aceito transitar esse processo que é desagradável, eu não preciso fazer nada, né? Aqui não é uma coisa mental, eu não preciso julgar isso. O problema é que isso também faz a gente... Essa é uma outra coisa que pode acontecer. Como eu estou me sentindo mal, eu começo a querer julgar isso e eu coloco minha mente. O problema é que minha mente, ela também vai para uma associação. Porque, na verdade, a intuição, o insight, esse sentido novo, não são mentais, né? A minha mente, ela está querendo controlar o processo. Então, quando eu estou sentindo alguma coisa desagradável e eu entro com um julgamento ou uma comparação, eu ativo novamente aquela química, aquele circuito e então, né, daí eu corto temporariamente essa possível atualização. Agora, se eu aceito passar por isso e um outro desafio disso é porque é como se o sentido que já está funcionando, que já está instalado, é como se ele fosse mais acelerado, né? E para a gente tomar essa atualização, é como se você vai desligar o computador, é como se a gente tivesse que desacelerar. Isso parece um pouco o inverso do que a gente esperaria, porque a gente tem essa noção de que o mais novo e atualizado vai ser mais rápido. Só que não é assim. Então, o difícil é, por exemplo, você está sentindo uma baixa, não sei o quê, e você quer fazer alguma coisa para subir esse pique. Sendo que isso também é um outro sinal já físico de uma não aceitação de ficar nesse lugar desacelerado, que é o lugar que vai conectar com essa atualização. Então aí eu falei de 3 aspectos que a gente pode detectar: essa coisa física da desaceleração, a questão química mesmo, de que a gente precisa achar alguma coisa agora para se sentir bem, e a questão mental que fica julgando. Então, tá vendo aí que como essas 3 dimensões estão participando, e o que a gente está vendo é de uma outra dimensão ainda, que vê essas 3 coisas serem executadas e fala, tá bom, já vi isso. Na verdade, a gente consegue perceber os nossos progressos em certa medida, porque aquela coisa que engana, né? A gente achar que, por exemplo, a gente associar que uma atualização vai ter a ver com uma euforia. E na verdade,
a gente consegue chegar e soltar essas coisas, aceitar e abrir esse espaço, porque existe uma espécie de uma indiferença já, né? Então, isso é uma coisa que também parece meio assim, pô, uma indiferença, isso é muito ruim, eu não quero sentir uma indiferença. Mas, tá vendo como que várias coisas que eu tô falando, elas são meio contrárias do que a gente esperaria? É como que culturalmente a gente criou uma porção de um checklist de coisas que é contra, na verdade, a gente aprender e se transformar. Porque, isso é feio, isso é devagar, isso é. Entende? Isso é interessante também para a gente ver como esse bloqueio, né, um exemplo específico, que é esse bloqueio que o sentir, e colocar o sentir como uma coisa importante está associado, né, que é esse bloqueio da atualização, mas isso também abre a porta para a gente perceber uma série de bloqueios que a gente tem, né, que em algum outro ponto a gente pode vir a abrir aqui.